Bom, vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre essa história. Está lá em Gênesis capítulo 37. A história de um homem, não é? Chamado José. Um homem chamado José. Eu quero ler Gênesis 37. Eu vou falar sobre muitos textos bíblicos, todos estarão aqui no telão para facilitar a você. Mas só para você ter ideia, a história de José, ela ocupa 1/3 do livro de Gênesis, não é? Do 37 a 50, fala sobre José, tamanha expressão, importância que esse personagem tem para a história bíblica, a ponto de ele ser comparado tipologicamente a Jesus. A sua história é muito parecida com a história de Cristo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas eu vou começar falando de um texto bíblico que está em Hebreus. Hebreus que fala de José, Hebreus 1:22, diz assim: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Quero falar sobre a história de José, não é? Lições de uma história de superação, fidelidade e perdão. Marcas que eu encontro na história de José e marcas que eu gostaria que o Senhor encontrasse também na minha vida. São coisas que eu percebo que precisam fazer parte da vida de alguém que deseja crescer, que deseja se desenvolver, que deseja realmente viver o propósito de Deus para a sua vida. Todos nós teremos que viver uma história também de superação. Você está aqui hoje nessa noite, você talvez esteja vivendo, a sua história já seja uma história de superação. Mediante o que você viveu, a sua família, de onde você veio. Estar onde você está hoje já é pastor, a minha história já é um livro, já posso escrever um livro da minha história, porque para estar aqui hoje é um milagre. Talvez a sua história também tenha um pouco de fidelidade a Deus, não é? Ou seja, contrapor ideia de outras pessoas, ir contra a sua família, ir contra a sociedade, ir contra o que as pessoas desejaram para você, porque você quis se manter fiel a Deus. E também uma história de perdão. Não há como ter sucesso, de fato, em nenhuma área da vida, se a gente não nutrir a característica do perdão. Jesus nos ensinou isso, né? Que a gente precisa perdoar aos nossos irmãos, que a gente possa ser alvo do perdão de Deus para a gente também. Então o perdão é algo muito importante, que a gente vê de maneira muito especial na vida de José. Tá? Eu gosto de repetir uma frase, eu ouvi o pastor Jorge Linhares falar isso, e é uma marca da vida de José. Diz assim: tudo que eu vejo, vamos repetir? Tudo que eu vejo é suficiente e me leva a agradecer a Deus pelo que eu não vejo. Ponto. Essa frase resume um pouco da história de José, um pouco da nossa vida também. José era um menino que passou por uma história difícil, muitos conhecem a história dele, tinha tudo para reclamar, não é? Para talvez se revoltar contra a própria história, ou contra Deus, ou contra os seus pais, contra os seus irmãos. Mas eu tenho aprendido que o Senhor nos dá pistas. Deus nos dá pistas daquilo que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu experimento em Deus é suficiente para eu agradecer a Deus por aquilo que eu ainda não vejo. Tem pessoas que têm dificuldade de perceber Deus na vida, mas eu não estou vendo Deus. Será que Deus está comigo? Como é que eu posso agradecer a Deus? Será que Deus existe? Querido, basta você olhar para as estrelas do céu, para a palma da sua mão, para o seu filho, o processo da gravidez, uma planta, tudo na vida, exatamente todas as coisas que existem e que foram criadas, como diz a palavra, manifestam a glória de Deus. A história de José é uma das histórias mais emblemáticas e incríveis da Bíblia e que mostram para a gente que o texto bíblico está certo, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você tem fé em Deus, você crê no Senhor, fique tranquilo. Por maiores que sejam as suas adversidades, por maiores que sejam as suas tribulações, as suas lutas, as suas angústias, você precisa crer que assim como Deus foi com José, o Velho Testamento talvez não sirva como um objeto de doutrina para a gente, fatos da vida, mas serve para a gente entender a maneira como Deus opera, como Deus trabalha. Assim como Deus foi com José, Deus também é com você. Deus está nos pormenores da sua história.
Deus está nos pormenores da sua vida, e por pior que seja, o maior seja o golpe que o diabo tenha desferido contra você, ainda assim, Deus está no controle. Como diz a velha frase, acho que foi o Spurgeon que disse, não é? Que o diabo nada mais é do que um cachorro que está na coleira de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Creia que o Senhor está dirigindo a sua vida, abrindo portas, fechando portas, dizendo sim e dizendo não. Deus está nos dias bons e também está nos dias ruins. Vemos isso de maneira tão linda e tão bonita na vida de José. Bom, José é o filho de uma mulher, o primeiro filho de uma mulher chamada Raquel. Não vou voltar muito na história, mas José é filho de Jacó. Lembra, Jacó trabalhou por essa mulher, ele amava Raquel, mas por causa de Labão, não é? Lambão, sei lá, ele é muito esperto, Jacó teve que trabalhar muito mais para ter essa mulher que ele desejava, que era Raquel. Então, ele primeiro recebe Lia ou Leia como sua primeira esposa, depois ele fica com as duas concubinas, Zilba e Bila, e em quarto lugar ele recebe então a sua tão sonhada esposa Raquel. Bom, Raquel era estéril, não podia ter filho, como todas as grandes mulheres da Bíblia, não é? Eram mulheres que precisavam viver o sobrenatural de Deus. E elas, certa vez, foram mães. Primeiro filho de Raquel, José. Então é o filho da mulher que Jacó amava. Então Jacó tinha um desejo, um amor especial por esse menino. O segundo filho de Raquel e último filho, chama Benjamim, mas Raquel nem conheceu o menino, porque enquanto ela dava à luz, Raquel morre no parto. Ela estava tão entristecida com o que estava vivendo, e ela coloca o nome do filho de Benoni, né? E Jacó muda o nome do filho. Não, ele não vai chamar Benoni, não é? Ou seja, com dores eu tive. Não vai chamar isso, ele vai chamar José, vai chamar Benjamim. Então Jacó tinha um carinho especial por esses dois filhos, os seus últimos filhos. Bom, então Jacó tem José em uma casa com as suas esposas e todos os seus outros filhos. E a gente começa a ler o texto. A primeira coisa que eu percebo, lição que eu aprendo é que, em primeiro lugar, tudo começa em casa. Você pode dizer isso para alguém, preste atenção nisso aí, tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Ontem eu estava vendo, estou terminando de ver, aconselho você a ver também, já vi uma vez, estou vendo pela segunda, o documentário que fala sobre a jornada do Michael Jordan, não é? O último arremesso, é um tema. E lá pelo meio do episódio, volta a história, e Michael Jordan fala, olha, eu só sou o que eu sou, por causa da minha família, de onde eu vim, mas não pelo bem que minha família me fez, mas nós vivíamos em um ambiente tão competitivo. O meu pai reforçava tanto o meu irmão mais velho como o melhor da casa, ele exigia tanto da gente, que ele fosse tão melhor, né? E o meu irmão mais velho dizia, Michael não sabe consertar nada, não conserta não coloca um chuveiro, o pai dele consertava tudo em casa. Fica aí com a mamãe lavando a louça, que a gente vai lá comprar as coisas para consertar a casa. Então, o irmão dele provocava muito ele. No basquete, o irmão dele era o melhor naquela época. Tudo o irmão dele mais velho era o melhor. Então, o Michael Jordan, ele cresceu dentro de um ambiente de competição, de competitividade. Isso tornou aquele menino tão forte, a ponto dele dizer, eu nunca vou perder nada na minha vida. Então, toda partida para o Michael Jordan era a última partida. Sempre foi o maior cesta. Ele sempre jogou do ginásio até a profissional, ganhando milhões, como se fosse a última partida da vida dele, porque aquilo era natural para ele. Ele nasceu dentro de um ambiente familiar extremamente competitivo. Então veja, todas as nossas características que nós hoje manifestamos na vida vieram dentro de casa. A nossa fábrica, o laboratório da vida é a nossa família. É de onde nós viemos. Se a gente olhar a história de José, Gênesis 37 diz assim, Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas, colorida. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Olha o ambiente tóxico em que Jacó acabou colocando seu filho José. Claro, se você olhar para trás, a família de Jacó já vem de uma família estranha. Jacó também viveu uma briga com Rebeca e seu irmão Esaú, depois você lê lá. Então ele só está de alguma forma repetindo
um padrão familiar dentro da sua própria casa. Mas perceba, Deus usa até aquilo que era para ser desgraça para causar bênção. Aquilo que era para amaldiçoar, para destruir, Deus usa para glorificar o nome dele. Então os irmãos nutriam uma raiva e um ciúme excessivo de José, porque o pai dava para ele uma túnica diferente, especial, com um pano diferente. É como se ninguém da sua família fizesse faculdade e o seu pai escolhesse um único filho, dissesse: olha filho, eu vou pagar uma faculdade para você, você vai estudar inglês, você vai para fora, eu vou pagar um intercâmbio, né? O status de ter uma roupa diferente, né? Essa roupa muitas vezes acompanhava uma pessoa por décadas, significa que o Jacó estava realmente destacando o seu filho acima dos outros filhos. Então é natural que os filhos, eu só tenho 2 em casa, e já tem briga. A cartinha da escola: papai leu minha cartinha, não leu? E leu ou não leu? Fez ou não fez? Você viu o meu? E o meu? Não, gente, os 2 são iguais. As crianças querem ser um melhor que a outra. Imagina numa família com muitos irmãos. E o mais novo, o mais fedelho, aquele que não estava lá trabalhando, nem ralando, o pai colocava, não é, honras sobre aquele menino. Ciúme. José viveu dentro desse ambiente. E para piorar, José, talvez novo, lá pelos 16 anos de idade, 17 anos, ele fala: gente, reunião de família, eu tive um sonho. E a Bíblia relata o sonho que José teve, né, de feixes se dobrando sobre esses feixes, depois os astros se dobrando a um astro maior. 2 vezes José sonha e conta o sonho à sua família. E os irmãos pensam: peraí, você está dizendo o quê? Que nós vamos nos dobrar a você? Ou seja, não é só o papai que acha, não, você também está se achando em casa? Não, a gente tem que fazer alguma coisa, galera. Aqui não dá não, esse moleque aqui não vai crescer para cima não. Chegou por último, já quer sentar na janela. E os irmãos começam a construir uma narrativa para apagar a glória que estava sendo colocada sobre José. Até o pai, até Jacó falou: ô José, que história é essa aí? Você dizer que eu e a sua mãe e seus irmãos, a gente vai se dobrar a você? Mas a Bíblia também diz: mas Jacó andava pensando sobre esse sonho de José, porque Jacó sabia que Deus se manifestava, que Deus falava através de sonhos. Então tinha alguma coisa estranha. José sonha 2 vezes sobre a mesma coisa. Se vê mais à frente, Faraó também sonha 2 vezes sobre uma mesma coisa, ou seja, uma confirmação daquilo que Deus queria falar para aquela família. Bom, a questão é que os irmãos estão no campo, Jacó manda José ir atrás deles, e José vai lá: ô galera, o irmão papai está chamando lá, pô, vocês estão fazendo coisa errada aí. Certo ou errado, José voltava em casa e contava as coisas erradas que os irmãos mais velhos faziam. Fala a verdade, você ia gostar que o seu irmão fosse dedo duro seu? Não ia gostar, pô. Era um ambiente estranho, era um ambiente tóxico, era um ambiente que não era saudável, familiar, não era. Era uma família disfuncional. Então os irmãos, com tanta raiva que estavam de José, falaram: não, você não vai fazer isso com a gente não, vamos dar um jeito. E aí começaram a conversar, tiveram uma ideia: vamos matar José, vamos fazer isso com ele, aquilo outro. E a Bíblia diz que uma das ideias foi jogar José dentro de uma cova, de um poço. O poço naquela época era como se fosse uma garrafa enterrada na terra, era fininho em cima e era largo embaixo. Então quem caísse no poço não tinha como sair, aquilo ali para captar a água da chuva, né? Então jogaram José lá, ficaram comendo em volta do buraco do poço, né, tranquilos, com a ideia de dar fim, de acabar com a vida do irmão. Pegaram a túnica dele, a tal túnica que foi o pivô da discussão toda, enfim, da ciumeira, mancharam a túnica de sangue, já pensando no que eles iam contar para o pai, como é que eles iam enganar o pai para dizer que José havia morrido. Né, o fato é que passa uma caravana, no próximo texto, Gênesis 37, de ismaelitas que negociavam pessoas. Compraram então José dos seus irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi traído por 30. Eles foram, né, José foi vendido por 20 moedas. Então, uma das primeiras comparações com Cristo é que, assim como Judas vendeu Jesus por 30, os seus irmãos, aqueles que estavam ao seu redor, também traíram José, também venderam José por uma quantia em dinheiro. Bom, o ser humano tem algum valor? Você vale algum valor? Você imagina ser vendido por alguém, vendido por um familiar? Isso era proibido segundo a lei.
Não podia vender o irmão. Olha o nível, não é? Olha a maldade, a perversão, não é? O nível de perseguição que os irmãos nutriam sobre José, a ponto de vender o irmão. Não era só dar um susto, não. Vamos dar um susto em José, vamos calar a boca dele, empurra ele na cova aí, amanhã a gente volta para te pegar aí. Não, eles venderam o irmão. Podia ter morrido o menino, nem sabiam o que ia acontecer. Ainda diziam para o outro assim, ó, lá vai lá, vem um sonhador. Ou seja, de uma maneira pejorativa, irônica, dizendo, esse menino está sonhando, rapaz, você não vai chegar a lugar nenhum, que sonho é esse, José? Você não é ninguém. E quem sabe você também vive num ambiente familiar que nunca acreditou naquilo que você disse, naquilo que você sonhou, no que você fez. Um ambiente familiar que nunca te apoiou. E assim como José, em muitas ocasiões da vida, eu preciso ser sincero com você, você também será vendido. Pessoas vão vender você. Pessoas vão colocar você na cova. Pessoas vão colocar você em situações constrangedoras. Elas vão tentar, né, destruir de você os sonhos que Deus te deu. Porque na vida a gente tem que fazer uma escolha. Você pode ser um sonhador, alguém que sonha, ou alguém que tem pesadelo. O que você prefere, ter sonho ou pesadelo? Sonho ou pesadelo? Sonho. Então, se você quer sonhar, prepare-se, porque todo mundo que sonha vai sofrer algum tipo de oposição, de contrariedade. Alguém vai querer vender você, porque geralmente o sonho de alguém é maior do que a situação que a pessoa está. É maior do que a sua família. É maior do que o seu contexto de amizade. É por isso que geralmente quem sonha e fala do seu sonho é criticado, é condenado. Porque ninguém que está nesse ambiente que você vive pode ter a liberdade de sonhar o que você está sonhando. Ninguém fez faculdade, você vai fazer. Ninguém ficou rico, você vai ficar. Ninguém viajou para outro lugar, você vai viajar. Ninguém conseguiu, você vai conseguir. Muitas famílias, pela sua própria estrutura familiar, de maneira implícita, isso não é falado, mas a própria família impede, rejeita um dos seus membros de crescer. Se você começa a ganhar dinheiro, você se torna a ovelha negra da família. Você começa a se despontar, comprar uma casa, toda a família acha que você é obrigada a pagar as dívidas da família porque você ficou rico. A família geralmente se volta contra essa pessoa que se destaca em qualquer área. Que como é que pode essa pessoa conseguir e a gente não conseguir? Então a fúria desses irmãos, a fúria deles contra José, fez com que esses irmãos empurrassem esse menino para a morte. Falou, não, José, esse sonho não vai acontecer não, você não vai ser, a gente vai acabar com você antes de você chegar no destino que você tem. E quem sabe, eu não sei, quem são esses irmãos na sua vida? Quem são as pessoas que estão tentando vender você? No seu trabalho, na sua família, na sua casa? Quem são as vozes que estão tentando calar a sua voz? Ou tentando destruir os seus sonhos? Ou diminuir aquilo que você tem sonhado a ponto de você dizer assim, puxa, realmente, acho que é muito para mim, não é? Acho que não vai dar não, já estou velho demais, acho que a pessoa está certa. Tem gente que é tão influenciável, se alguém fala alguma coisa contra, ela não dorme direito, ela não fica bem, porque ela precisa que todo mundo ao seu redor esteja aplaudindo, aprovando para que ela siga em frente. José não tinha aplauso, José não tinha, enfim, não era credibilizado pela sua família, não era abraçado pelos seus irmãos, foi vendido, mas José tinha um sonho. Ele tinha convicção que Deus havia dado a ele uma visão. Os irmãos empurram José naquele buraco. Então, humanamente falando, era o fim. Não tinha jeito mais. Acabou. Está no buraco, está na cova, foi vendido. Nunca mais a gente vai ver esse menino. Já era para José. Vamos voltar para nossa casa. Voltaram para casa. A Bíblia diz que Jacó amava tanto aquele menino. Ele ficou tão triste por aquele menino ter morrido, né? E o amor de Jacó se dobra para Benjamim, que é o filho menor que sobrou dessa esposa tão querida que era Raquel. Então José é vendido, e ele vai por uma caminhada, imagina, trancado dentro de uma gaiola, ou amarrado em cima de um cavalo, de um burro, de um jumento, não sei. A Bíblia não é tão clara com isso, mas o fato é que essa caravana de ismaelitas, que trabalhavam com midianitas, vai chegando no Egito, e negocia José com Potifar.
que era o chefe da guarda de Faraó. Olha só, vai vendo, Deus trabalhando nas entrelinhas e nas lacunas da nossa vida. José não está sabendo de nada, José só tinha um sonho, e estava lá amarrado, preso, longe da sua família, 17 anos de idade, humanamente falando, sem perspectiva, sem dinheiro, sem roupa, sem túnica, sem nome, sem nada. Era ele o sonho dele. E olha como é que muitas vezes não é assim com a gente também. Por uma longa jornada de tempo, é você e o seu sonho, é você e Deus e mais ninguém. Se você contar para alguém, ninguém vai acreditar. Se você compartilhar com alguém, vão debochar de você. Você está maluco? Isso é impossível. Então aí começa a segunda etapa da vida de José, que eu chamo de etapa da fidelidade. José era uma característica é a fidelidade. Olha o que diz em Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, e por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Sabe o que eu aprendo com José sobre a fidelidade a Deus? Independentemente do lugar em que você esteja, ou da condição que você esteja, sempre faça o seu melhor. José foi para casa vendido como escravo para um egípcio injustamente, mas ele não vivia, ele não trabalhava, ele não se via como alguém injustiçado. Geralmente uma pessoa injustiçada é uma pessoa murmurenta, reclamona, não é? Que gosta que todas as coisas estejam exatamente do jeito que ela quer. José confiava tanto em Deus, ele era tão fiel a Deus, que ele acreditava que em todas as etapas da sua vida, Deus estava com ele. E que por mais que as coisas não estivessem do jeito que ele gostaria que estivesse, são os percalços da vida. Ele faria o seu melhor ali também. E ele foi um grande José na casa de Potifar, a ponto da Bíblia dizer que o Senhor estava com José, que não importa se as pessoas estão contra você, não importa se você está preso, se você está no pior lugar da sua empresa, se você está numa pior fase, no pior momento, qual é a circunstância adversa que você está, querido, o que importa na sua vida é ser. Se o Senhor está com você, meu irmão, sai da frente quem tiver. Eu tenho aprendido o seguinte, que pode estar todo mundo a meu favor, se Deus estiver contra mim, não tem como ter sucesso. Mas eu posso ter todo mundo contra mim, mas se Deus estiver comigo, eu serei bem sucedido em tudo o que eu fizer. Eu preciso de Deus a meu favor. Se Deus estiver comigo, se eu tenho uma palavra de Deus, se eu sou fiel a Deus, fica tranquilo, querido, é o próprio Deus que vai declarar sobre a sua vida, né, a palavra que nós conhecemos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Isso vale tanto para Deus causar o bem, quanto para Deus causar o mal. Quando Deus quer tratar com alguém, quando Deus quer transformar a vida de alguém, muitas vezes Deus ele trabalha com métodos sobrenaturais. A palavra diz, em Provérbios, aquele que por muitas vezes é quebrantado e endurece a serviço, endurece o coração, não muda, não é quebrantado de repente sem que haja cura. Eu aprendi uma palavra com o pastor Silas, diz assim: não queira ajudar a quem Deus quer tratar, porque senão você acaba sendo tratado junto com essa pessoa. Então tem gente falando: pastor, pelo amor de Deus, olha fulano, ciclano. Calma, vamos ver a situação. Como é que é? Porque Deus é o Deus que fere para curar. Ele causa uma ferida para que essa ferida cause uma revolta e uma dependência nova do nosso coração para Ele. Por isso que o filho pródigo, quando sai de casa, a Bíblia diz que ele gasta tudo e o pai libera o filho para ir. Vai, meu filho, vai. Ele chega no final, não tinha mais para onde ir. Ele fala: onde eu estou? Eu preciso voltar para os braços do meu pai. Ele volta para casa correndo. Ele foi tratado por Deus. Então às vezes você está querendo, exigindo alguma coisa, e diz: meu Deus, olha, está fora de controle essa pessoa, essa situação. Querido, calma, o Senhor está no controle.
Calma, o Senhor que fere é o Deus que cura. Coisas acontecem, é para puxar a gente para perto de Deus de novo. Deus prefere a gente perto, ferido, do que a gente bonitinho, lindo, longe dele. Quantos personagens bíblicos tiveram espinhos na carne também, né? Assim como Paulo. Homens e mulheres que carregavam a sua humanidade. Tinham que conviver com as suas dúvidas e com as suas frustrações. José, claro que no coração dele ele pensava, ele devia estar preocupado. Estou longe da minha família e do meu pai, mas ele tinha de Deus uma palavra, ele tinha um sonho. Deus está comigo, independente do lugar. Eu vou ser fiel a Deus e vou fazer o bem. Eu posso estar injustiçado, ninguém pode gostar de mim, podem estar contra mim, eu posso achar que a coisa não é como tem que ser, mas eu vou fazer o meu melhor. Não é por causa da situação, não é por causa do homem, é por causa de Deus. Fidelidade é fidelidade a Deus. Eu não traio a minha esposa porque ela é legal comigo, porque eu não traio a minha esposa porque eu sou fiel a Deus. Eu não traio, eu não roubo, não sei o quê, porque alguém vai ver. É porque eu sou fiel a Deus. É a minha fidelidade a Deus é que me promove em todas as outras áreas da minha vida. José era escravo, prosperava. José estava preso como escravo, injustiçado. E mesmo assim, Deus estava com ele. Não importa onde você está, que condição você está. Se Deus estiver com você, meu irmão, Deus vai te fazer prosperar. Isso é lindo. Ele se manteve fiel a Deus. Olha Gênesis 39. José era um rapaz bonito, de bela aparência. E logo a esposa de Potifar, safadinha, né? Começou a olhar para ele com desejo. Venha, José, deite-se comigo. Né? A mulher do patrão. José, gente, tinha tudo da casa, ele tinha acesso ao cofre. José, a gente não consegue perceber às vezes lendo o texto tão rápido, mas era um hebreu que foi comprado como escravo, recém-chegado na casa de um homem que era um chefe no Egito, um homem de confiança de Faraó, tinha muito poder, devia ter uma casa muito suntuosa, uma vida muito abastada, muitos funcionários, mas esse homem, eu admiro esse cara, Potifar era um homem diferente. Ele percebeu em José, veja isso, aquilo que os seus irmãos não perceberam. Ele disse, eu estou vendo que Deus é com esse menino. Aonde ele coloca a mão, prospera. Quer saber? Eu não vou ficar com ciúme não. Eu vou colocar José para cuidar de tudo que eu tenho. Tudo que está na minha casa, José vai cuidar. José cuidava de tudo para ele. Ele não sabia de nada. José era um braço direito, um mordomo fiel da casa dele. Porque às vezes nós esperamos reconhecimento, né, das pessoas que nos conhecem, ou daqueles que estão perto da gente. Mas esse homem reconheceu em José aquilo que os seus irmãos não reconheceram. O ciúme ficou na frente, a raiva ficou na frente, e não viram que Deus era com ele. Potifar reconheceu. Eu peço, Deus, me ajuda a reconhecer o talento dos meus filhos, a reconhecer Deus na vida da minha esposa, a reconhecer a mão de Deus na vida dos meus irmãos. E eu digo para as pessoas que trabalham comigo, gente, eu preciso encontrar, veja pessoas na igreja, a lei do reconhecimento. Tem um livro do Mike Murdock que ensina sobre isso. Jesus era especialista nisso, em reconhecer ouro, talento em pessoas que a sociedade menosprezava. Tanto é que a Bíblia diz que nós carregamos tesouro em vasos de barro. Aparentemente não tem nada, mas o Senhor conhece quem nós somos por dentro. Eu digo, Deus me dá sabedoria, assim como o Senhor deu a Potifar, para que de alguma forma eu consiga reconhecer a tua mão e a tua prosperidade na vida de pessoas. Tem gente que é assim, coloca a mão no negócio, funciona. Eu não vou citar nomes, claro, mas na igreja tem assim. Um negócio não vai, tá, mas você pega o negócio, fulano pega, vai aí. Aí você passa, rapaz, o negócio como é que tá? Meu Deus, o negócio começa a fluir de um jeito. Eu falo, glória a Deus. Porque a questão, querido, não é recurso, não é tempo, não é dinheiro. A questão é, quando se trata de prosperidade, trata de pessoas. Pessoas são prósperas. Pessoas fazem a diferença aonde elas estão. Não importa o que é para fazer, se é para varrer o chão, ou se é para fazer uma coisa, sei lá, nobilíssima. Pessoas fazem a diferença. E quando eu sou fiel a Deus,
E glorifico a Deus no que eu faço, porque José estava glorificando a Deus no seu trabalho. Se ele fosse alguém encrenqueiro, escravo, vendido, está lá, Potifar, não quer saber de nada não. Não é? Revoltado, injustiçado, brigando, encrenqueiro, querendo fazer um negócio. Não. Ô meu Senhor, o que é para fazer? O quê? Vou fazer o meu melhor. Se prepara. Ele vinha. Aí o capuz fala, meu Deus do céu, assim, eu vejo Deus na vida dele. Eu vou promover esse menino. Então o que era para matar, meu irmão, o que é fiel a Deus, não morre. Mas o que é para te matar, te fortalece. Faz você crescer. Está mais perto do propósito de Deus. Então não reclama de onde você está. Aprenda a usar o lugar que você está para aprender, para aprimorar, para estar mais próximo de Deus. E José recusou dormir com ela, disse assim, meu Senhor me confiou todos os bens de sua casa. Olha a fidelidade. E não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui, olha José, tem mais autoridade do que eu. Escravo, meu Deus do céu, isso não existe. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu cometer tal maldade? Estaria pecando contra Deus. Olha a fidelidade, o caráter desse menino. Porque, querido, todo mundo sabe, isso é desde o Egito. Quando a mulher dá um grito em casa, meu irmão. Um dia a gente fez um vídeo, vai postar aí. Quem é o quê? Quem cozinha melhor? Quem não sei o quê? Quem é o chefe? É as crianças. Para quem que as crianças apontaram? Fala nisso. Eu falei, ele que é o chefe. Não, papai, é porque... Por quê, meu irmão? Aquela história da cabeça e o pescoço. Claro que Deus deu ao homem a autoridade, mas a esposa tem um coração do marido. José sabia que ao confrontar a mulher de Potifar, ele estaria colocando mais uma vez em xeque o seu desenvolvimento, talvez o seu futuro naquele lugar. Mas para pessoas como José, fidelidade a Deus sempre estarão em primeiro lugar. Para pessoas como José, caráter, fazer o que é certo, sempre estará em primeiro lugar, não importa a consequência. Eu vou fazer o que é certo e não aquilo que é conveniente. Eu não vou roubar porque ninguém está me vendo. Eu não vou dar um jeitinho aqui porque ninguém está me vendo. Eu não vou fazer um esquema porque ninguém está me vendo, porque eu vou fazer o que é certo e não o que é conveniente. Fazer o certo na hora errada, muitas vezes pode se tornar a coisa errada também. Às vezes fazer a coisa errada na hora certa também pode se transformar numa coisa errada. José, ele tinha uma sabedoria para entender que ele tinha que ser fiel a Deus, não confronta, não xinga, não discute, falando, olha, você sabe que aqui eu mando, não é? Potifar, o teu marido deixou eu aqui e tal, mas ele falou que com você eu não posso mexer não, você é a mulher dele. José sabia o seu limite. Tem gente que começa a fazer um negócio, já se acha, não é? É o que manda aqui, pô. Não é? Menino novo, bonito. Ela devia ser uma mulher bem cuidada, uma egípcia cheia de argolas de ouro, não é? Imagina. Não tem nada a ver, só um beijinho, só um negocinho de nada, é só uma mensagenzinha. Aí serve para casamento, né? Para o trabalho, para a vida com Deus. A gente vai fazendo concessões, abrindo brechas, e o diabo vai entrando na nossa vida. A primeira vez não acontecia nada, ela estava lá com ele, ela que mandava. Segunda, o cara devia trabalhar para caramba com o faraó, ele estava lá, ninguém ia ver nada. O diabo vai entrando e vai fazendo o casulo dele na nossa vida. Quando você menos perceber, já era. Talvez a consequência para José de ir para a cadeia seria parecida, mas com Deus seria completamente diferente. A sua fidelidade a Deus é algo inegociável. Resolva os seus embrólios, negocie suas dívidas, resolva os seus problemas, seja fiel a Deus. Sendo fiel a Deus, você terá que ser fiel às pessoas ao seu redor. Eu não posso ser fiel a Deus se não sou fiel a quem está do meu lado. Seja fiel à sua esposa. A gente fala assim, pastor, o que é? Eu dei todas as dicas para minha esposa descobrir que eu estava traindo ela, porque eu não tinha coragem de falar para ela. Safado. Você teve coragem de ir lá, ficar com outra mulher, aí não tem coragem de falar para tua esposa que você fez de errado. Pelo amor de Deus, querido, seja fiel a Deus. Você não está sendo infiel a ela, sendo infiel a Deus. Fala, querida, vem cá, eu quero te contar uma coisa aqui, que é o certo.
entendeu? Eu fiz isso, está errado. Você tem todo o direito do mundo de não aceitar. Quero pedir perdão, quero acertar a minha vida. E a mulher também. Flertando com outro homem, apagando conversa do WhatsApp. Meu irmão, a mentira tem perna curtíssima. Curtíssima! Quando você menos espera, o WhatsApp aparece em um lugar, alguém grava uma conversa, alguém que você não conhece, está na rua, e lá o fulano. Aí pega o telefone e grava você com a pessoa na rua. Não adianta fugir. A infidelidade a Deus, que se manifesta em infidelidades a pessoas e a lugares e a situações, vai manifestar em alguma hora. Você vai ser desmascarado. Não tem jeito. E olha só, esse garoto era tão interessante que ele, em momento algum, ele briga e discute. O patrão vai lá e fala: José, cara, como é que é isso aí? Você está com a minha mulher aí, pô. Acredita na mulher, vai ficar feio para ele, né? E eu estava lendo um comentário bíblico que, claro, a história não dá a entender do porquê que Potifar faz isso, que o correto mesmo é José ter ido para a morte. Deveria ter morrido. Essa era a pena para quem fizesse isso com a esposa de um cara com alta patente. Mas ele manda José para a cadeia. Não sei se porque amava e gostava do trabalho dele, ou se ele já desconfiava do passado da sua esposa, não sei. O fato é que injustamente José, mais uma vez, toma um rumo de desgraça e de destruição na sua vida. Na primeira vez ele foi vendido pelos irmãos. Agora sendo fiel a Deus, fazendo tudo certo. Lembra? Fazendo tudo certo, deu tudo errado. Nem sempre, quando a gente faz as coisas certas, dá certo. Aos olhos humanos, na lógica humana. José fez tudo certo, mas deu tudo errado. De novo, segunda vez. Ele vai preso. Jogam José na cadeia. E lá no cárcere, mais uma vez, a Bíblia diz assim. Olha só, Gênesis 39, 19, diz assim, ó. Ao ouvir a mulher contar como José havia sido tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e lançou na prisão. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos, de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele. Ele dava sucesso em tudo o que ele fazia. Meu Deus, essa é a prova que a questão não é o lugar. Não dá para gritar aqui. Não, a questão não é a circunstância. Não são as pessoas. A questão sou eu. Se eu for fiel a Deus, aonde eu estiver, Deus me fará prosperar. Ele estava na casa de Potifar. Ele diz que Potifar viu naquele menino a mão de Deus. E tudo que ele tinha, José estava lá coordenando. E Deus prosperava José, mesmo sendo escravo. Depois ele foi preso. Eu fiz tudo certo e deu errado. Fui preso injustamente. E a Bíblia diz que o carcereiro viu que José era diferente. Ele conquistou o coração do carcereiro. O carcereiro achou graça em José. E colocou José para cuidar de toda a prisão. José tinha a chave da prisão. José podia soltar todos os presos, né? O carcereiro: José, eu não vou hoje não, você cuida para mim. Fica tranquilo, carcereiro, deixa comigo. Está comigo, está com Deus, fechou? O carcereiro confiava nele, a ponto de largar a cadeia na mão dele. José podia fazer uma rebelião, fazer um motim, fazer fofoca, juntar gente contra. Gente que é assim, não é? Ah, é? Não vai não? Então peraí. Fulano, você viu ali, ó. Fulano, estou injustiçado aqui, pô. Não acontece comigo. Olha o que está acontecendo, não sei o quê. Querido, quem te defende é o Senhor. Não precisa ficar arrumando problema, nem criando coisa. Terceira marca que eu vejo aqui que tem a ver com isso é integridade. José era um homem íntegro. Íntegro. A palavra latina, integritate. Conduta, ética, justiça, honestidade, pureza de caráter. Eu manifesto a minha pureza e o meu caráter nessas situações. As situações que contrariam o que a humanidade entende que é justo. E tem gente que briga, que não sei o que, como é briga no trânsito, briga no estacionamento de igreja, e briga não sei aonde, irmão, e briga no banheiro, e briga na rua, e briga porque ficou devendo 50 centavos, é uma briga com tudo. Irmão, pelo amor de Deus, para de brigar, seja íntegro,
fiel a Deus, a sua prosperidade, quem você é, não faz isso. Você não precisa disso. Deixa a prosperidade do Senhor manifestar na sua vida. O carcereiro viu que José era um menino íntegro, que Deus estava a favor dele. Então liberou José, ó, aqui na cadeia, irmão, você é que manda em tudo, eu estou indo, ó, fica aí. José podia ter ido embora, podia ter enganado, né? Dado um golpe lá em Potifar, um golpe no carcereiro. Não foi, ele ficou firme ali, porque ele sabia que Deus tinha um plano com ele. Deus tem um propósito na nossa vida. A coisa mais difícil que existe para o crente, para a gente, é que a gente gosta de olhar a terra prometida, né? A gente quer ver o final da história. Meu Deus, e quando eu vou chegar no meu primeiro milhão? Né? Quando eu vou chegar naquela estátua, aquele lugar, na minha terra prometida, no meu não sei o quê. Irmão, a sua expectativa alta na terra prometida vai te fazer uma pessoa amarga. Porque a terra prometida leva tempo. Então tudo aquilo que leva tempo e você coloca expectativa naquilo, não chega nunca, você não se frustra. José, ele tinha uma expectativa no processo. Eu tenho que ser feliz no processo. O que Deus está me ensinando agora? Eu tenho aprendido que tudo que eu estou vivendo hoje na minha vida é uma preparação para aquilo que eu tenho que viver amanhã. Eu nunca entendi porque que Deus me permitiu fazer engenharia, tantos anos, trabalhar embarcado, fazer um monte de coisa. Nunca entendi. Senhor, por que isso? Poxa, você sabe o meu chamado, quantas vezes eu briguei com Deus no meu quarto. Você sabe que eu sou pastor, você me chamou para isso. Não sei o quê, mas e todas as minhas andanças por áreas que eu achava que estavam atrasando o meu desenvolvimento na minha área, meu propósito afim, né? Imaturidade. Mal eu sabia que tudo isso era uma preparação de Deus para mim. Deus estava me preparando, me talhando, assim como fez com José. Jesus estava com 30 anos de idade, quando começou o ministério. 30 anos, sem fazer nada. 30 anos mexendo com madeira. Acorda de manhã, aí passa o paralítico. Jesus, oh meu Deus, me ajuda, Pai, que vontade de dar um Hadouken. Você acha que Jesus não sabia que ele era Jesus, pô? Claro que ele sabia. Oh meu Deus, ai Senhor, lá a pessoa está doente lá, meu Deus do céu, acho que agora eu quero tirar, que é um super-homem. Mas uma vez, no primeiro milagre, João, casamento, a mãe de Jesus, pô, cara, agora está com 30 anos, Jesus, está velho já, cara, vamos embora, não é? Jesus, mãe, pô, mãe, não é chegada a minha hora ainda, calma, tá bom, mãe, vamos embora. Aí ele foi, água em vinho, aí começou, irmão, 30 anos, processo, 30 anos, madeira, 30 anos lidando com algo que aparentemente não tem a ver com o seu propósito de vida. Interessante que madeira na Bíblia tem a ver com homem. Quando a Bíblia fala de árvore, homem. Eu acho que a questão do Jesus ser artesão tinha muito a ver sim com a maneira como Jesus lidava com as pessoas. Então, nada é jogado fora, querido, nada, nenhuma frustração, nenhuma doença, nada que você está passando por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é fiel a Deus, se você é íntegro, creia, o Senhor está criando em você, treinando você, preparando você para algo de melhor que Ele tem, para avançar você de nível, para mudar você de fase, para estabelecer uma nova temporada na sua vida. Só que você precisa crer no Senhor, obedecer a Deus, ser fiel a Deus, ser íntegro com Deus, a ponto de Deus falar assim: o Senhor está com você em tudo que Ele fazia. Vamos repetir isso: o Senhor está comigo em tudo que eu faço. Eu declaro sobre a tua vida, onde você botar sua mão vai prosperar. Desde um bolo que você faça, até um carro que você lave, um trabalho, onde você colocar sua mão, vai prosperar, porque você é íntegro, você é fiel a Deus, você é correto. Deus vai te abençoar. Isso é promessa bíblica: aquele que teme ao Senhor prospera, é bem-aventurado. Quem é limpo de coração, quem é generoso, integridade. Íntegro é um suco integral. Ou seja, o que é íntegro, originalmente falando, né? Lá na origem da etimologia da palavra, é aquele que não perdeu as suas propriedades internas.
problema é que a vida passa a gente em tanto processo que a gente vai perdendo a nossa verdadeira essência. A gente deixa de ser íntegro como Deus nos chamou. José não. Está na casa como escravo. O certo é o certo. Está no presídio, eu estou preso. Mesmo injustamente, eu estou preso, eu estou preso. Porque quem vai me defender não é eu gritar, não é eu falar. Quem vai me defender é o Senhor. Não vou ficar perdendo tempo com isso não. Penúltimo lugar, eu vejo, claro, em José, sabedoria. Gênesis 40, 12 diz assim: José disse, este é o significado do sonho. Não sei se você lembra da história, muito grande a história de José, mas colocaram na cadeia, exatamente no lugar onde José estava, 2 homens, o copeiro e o padeiro do rei de Faraó. Ele tinha esses 2 homens. Aconteceu algum problema, como o Faraó não sabia dizer quem que era o certo e quem que era errado, foi os 2 para a cadeia, né? E os 2 tiveram um sonho. E José era sábio e ele tinha, opa, peraí, esse negócio de sonho, eu entendo disso, hein? Esse negócio deixa comigo. Olha só como é que Deus ele encaixa as coisas. Olha como Deus aproxima o problema da solução. Eu creio muito nisso. Lembra Davi com o gigante? Para muita gente era gigante, mas para Davi não era gigante. Para Davi era oportunidade. Daniel, José, quem é fiel, quem é homem e mulher de Deus, não encara problema como um problema nem como o diabo. Ó o diabo, ó o diabo. Não, peraí. Existe uma oportunidade escondida atrás desse problema. Existe alguma coisa, alguma recompensa para todo problema que eu resolvo. Para todo problema que eu resolvo, eu serei recompensado por ele. E quanto mais pessoas eu atingo com a resolução de um problema, mais rico eu fico. Só se olhar em qualquer trabalho aí. Por que um médico, por exemplo, é bem remunerado? Porque é um grande problema, um problema de saúde. Não, quando é mesmo, tem que pagar, vamos embora. Na beira de estrada, o cara bota lá um buraco, de propósito, você fura o pneu, aí passa 100 metros, tá lá o quê? Borracheiro. Para trocar o pneu, R$100. Você vai fazer o quê? O que é? Quer que eu resolva o problema? Vamos embora, pode passar aqui. O meu valor tem a ver com o nível de problema que eu resolvo. Quanto maior o problema, geralmente, maior a minha recompensa. José entendia isso. Então eu creio que quando Deus aproxima você de um problema, é porque Ele tem recompensa para você. Só que tem gente que é tão inábil, ou então não tem sabedoria, vai rejeitando o problema, porque só quer a parte, opa, só beleza, isso aqui, não, opa, só coisa boa. Não cresce. Porque são os problemas que treinam aquilo que Deus nos dá, são os problemas que nos capacitam a mudar de fase, são os problemas que nos talham, para a gente ficar mais seguro, nos dão mais certeza do que Deus tem para a gente. Os problemas que nos enriquecem, é que nos prosperam. Então eu não posso fugir de problema. Eu tenho que entender e me aperfeiçoar para lidar com o tamanho dos problemas que Deus vai me dar. Eu recebi um problema, vim para Devec Sorocaba, na Jardim Santa Rosália. Era um problema pequeno, quer dizer, hoje. Aí a gente teve que sair de lá. Eu disse, meu Deus, não é possível, Senhor, acabou de chegar a igreja direitinha, tudo funcionando. A igreja direitinha, gente, quem era de lá lembra, os departamentos funcionando, a igreja estava cheia, não tinha confusão, tudo legalzinho e tal. Tem alguns irmãos que porque veio para uma igreja maior, não se adaptaram, outros não, é um pouco mais distante, faz parte. E tivemos que vir para esse lugar aqui, uma obra, Eliseu, o pessoal que estava aqui sabe, que pedrada. Eu disse, meu Deus, Senhor, por que eu? Meu Deus! Eu entendi, não, Senhor, é um outro nível, é um outro lugar, eu não vou amarelar não. Senhor, vamos embora, é para fazer o quê? É para puxar fio? Vamos embora. É para assentar piso, varrer o chão, como é que é? O quê? Vamos embora. Aluguel 3 vezes maior? Meu Deus do céu. Vamos embora, tá bom, vamos embora. Vamos em frente, porque o Deus que te dá o problema, meu Deus, o Deus que te dá o puzzle, o Deus que te dá lá o quebra-cabeça, é o Deus que vai te dar sabedoria para você solucionar aquilo que vier na tua mão. Alguém para dar um glória a Deus por isso aqui, pelo amor de Deus? Deus vai te dar sabedoria. Mas não tem como Ele te dar sabedoria? Para quê? Você não usar? Você tem que usar, ué. Se a gente só quer saber o que é o bom, a gente só quer o dinheiro. Você quer? Não, irmão. Você tem que colocar à prova aquilo que Deus te dá.
E não é voto de, não é já ganhou não. Em outubro agora faz 1 ano de igreja. Ó, suadeira. Todo dia. Estratégia, Senhor, por aqui. O que está acontecendo aqui? E resolve uma coisa aqui. Não é fácil não. Todo dia, querido. Eu fico, Deus, qual é o próximo desafio? Dentro da própria igreja. Semanalmente. Não é fácil. Mas Deus tem nos abençoado. Então, ele resolveu o problema. Disse assim, esse é o significado dos sonhos. 3 ramos representam 3 dias. O faraó levará de volta o cargo de chefe do copeiro. Fala de mim ao faraó, disse ele para o copeiro, para que me tirem desse lugar. Pois fui trazido à força para minha terra natal, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Ó, não pensa que José era idiota não, ele sabia que ele estava sendo injustiçado. Ele sabia que ele estava na prisão, que aquele lugar ali não era a terra dele, ele sabia. Mas o comportamento dele não era esse não. Eu estou aqui, eu sou injustiçado? Sou. Mas eu vou viver, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o meu melhor. Olha que comportamento, que menino, que sabedoria. Gênesis 40, 21 diz assim, ele levou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo. O que José falou aconteceu. Quando o chefe dos padeiros mandou enforcá-lo, como José havia previsto também no sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Vacilão. José ajudou ele, deu uma palavra de libertação para ele. O filho da mãe não lembrou de José. Se fosse um pentecostal, eu ia dizer, do homem pode se esquecer de você, mas Deus não se esquece. José, mais uma vez, olha outra marca da vida de José, esquecido, rejeitado. Ai meu Deus, tadinho de José. Mas se fosse você falar, ai meu Deus, estou esquecido. Ai, ninguém lembra de mim. Ai meu Deus, fui vendido. Fui eu como escravo, agora ajudei o copeiro. Ninguém lembrou de mim. Irmão, a Bíblia diz que o teu nome está escrito na palma da mão do Senhor. Uma maneira de dizer, não que o Senhor tenha mão, ou que esteja escrito, mas, tipo o Bolsonaro no debate, não tem como ele esquecer. Está na frente dele. O Senhor conhece a sua vida. Deus sabe, conhece a sua história. Se ninguém lembrar de você, se alguém não lembrar de você, se alguém não fizer, irmão, na hora certa, Deus vai se lembrar de você. Se não lembrou ainda, é porque não chegou a hora. E é fato, a gente vê isso, fato aqui. Muito lindo isso aqui. Gênesis 41, 33. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio, encarregá-lo de administrar o Egito. E aí depois, você conhece a história. Pode colocar os textos aí para mim? Volta aí. Ah lá, isso aí mesmo, aí mesmo. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio. 2 anos se passaram. José preso 2 anos, sem um copeiro lembrar dele. 2 anos passou, o faraó sonhou 2 vezes. 7 vacas magras que comiam as vacas gordas. 7 espigas de milho esquisitas e murchas que comiam as 7 espigas com saúde. Diz a palavra em Gênesis 41. Portanto, o faraó deve encontrar um homem, isso aí, o parecer de José, para faraó, do preso. A Bíblia diz, inclusive, que na cadeia, quando mandaram chamar José, aí, eu não sei porque eu não coloquei aqui. Enfim, eu sei que o copeiro falou, faraó, meu Deus, eu lembrei meu tempo de desobediência. Lembrei, tinha um menino lá na cadeia, que ele falou o que acontecia, aconteceu. Faraó, manda chamar ele. Nenhum sábio do Egito revelou o sonho de Faraó. Chamaram José, a Bíblia diz que antes de ir, está na Bíblia, José trocou de roupa, fez a barba. Olha que moleque esperto, cara. Fez a barba, penteou o cabelo, estava preso 2 anos no cativeiro. Conhecia o carcereiro já. O carcereiro, deixa eu ir no teu banheiro aí, fazer a barra, dar um tapa aí. O faraó me chamou, né? Fala, José, entra aí, pô. Ele foi lá, arrumou tudo lá. Foi lá, faraó, pois não. Ô José, sabe que você resolve coisa aí? E a palavra diz assim, não, eu não, faraó. É Deus que revela a mim. Mas não sou eu não, ele fala isso para faraó. Como Davi diz, você vem a mim contra pau, o escudo lá, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui tu tens afrontado. A luta não é minha, é de Deus. E ele fala, ele dá o parecer e fala, faraó, você tem que encontrar um homem inteligente, sábio,
O faraó também deve nomear supervisores da terra, para que recolham 1/5 de toda a colheita durante 7 anos. Isso é uma lição, não é? de finanças, que incrível, tá? Isso aqui é tema de pós-graduação, de doutorado. 1/5 de toda a colheita durante 7 anos, até hoje não, mas até séculos passados era assim que o Egito trabalhava. Encarrego de juntar todo o alimento produzido de anos bons, é o que a gente tem que fazer em casa, e levá-lo para os armazéns de Faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais, para que haja mantimento na cidade. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem, haverá comida suficiente, assim a fome não destruirá a terra. Por isso Faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida, terceira vez, lembra? Há nele o Espírito de Deus. Então Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém como você. Ficará encarregado da minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Igual aconteceu com a casa de Potifar, mas agora é outra instância, que quando eu sou fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito. É pequenininho, seja fiel, seja íntegro, Deus está provando o seu coração. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Tirou o anel do dedo, o selo real, e pôs no dedo de José. Mandou vestir, tinha aquela roupa que mancharam de sangue, agora mandou vestir com roupas de linho fino. Não é aquela roupinha que Jacó deu, não. Roupa de linho fino, corrente de ouro em seu pescoço. José estava metido agora. Irmão, que Deus, sabe por quê? Porque Deus é o Deus que muda a gente de nível. Olha quantas posições José foi galgando. A Bíblia diz que Faraó viu que havia o Espírito de Deus em José. Os irmãos não viram, a família não viu. Meu irmão, Deus pode usar o ímpio, aquele que não serve a Deus, para enxergar Deus em você. Deus pode usar o ímpio para promover você, para abrir portas para você. Deus usa. Deus pode dar sonhos a alguém. Sei lá, alguém sonhei com você ontem, cara, aquela venda lá. Eu preciso falar contigo, cara. Eu estava em dúvida, mas não importa. Sei que o teu preço é mais alto, mas eu vou fechar com você, porque eu tive um sonho contigo. É Deus que faz. Eu não sei. Deus não usa meios convencionais. Talvez você tenha vindo uma família destruída, uma família que não tinha base nenhuma, uma família disfuncional, tóxica, cheia de problema, toda destruída, pais separados, não conhece a mãe, foi adotado, já foi abusado. Eu não sei, meu irmão, de onde você veio. Se você crê no Senhor, se você for fiel a Deus, Deus vai levar você a lugares maiores, a posições maiores. Deus vai usar alguém para reconhecer o potencial que você tem. Alguém vai abrir porta para você. Alguém vai estender o tapete vermelho para você passar. E como diz a palavra, os últimos serão os primeiros. Riram de você, mas um dia vão rir para você. Quiseram o teu mal, mas um dia quem quis o teu mal vai acabar na sua mão. Isso é uma promessa bíblica. Você não será cauda, mas eu vou colocar você como cabeça, ó Israel. Se você temer o meu nome, se você obedecer a minha palavra, meu irmão, eu declaro para alguém aqui, Deus tem um tempo de restituição. Deus é o Deus da compensação. Deus compensou o tempo da escravidão, o tempo do ostracismo, o tempo do esquecimento, o tempo da rejeição, o tempo da perda de José. Deus compensa. Não pensa que está passando em branco não, meu irmão. Deus vai compensar tempo na sua vida também. Deus vai acelerar processo na sua vida. Deus vai colocar você em lugares que você nem imagina, por causa da tua fidelidade no tempo em que ninguém te via, por causa da tua integridade no tempo que ninguém queria ver quem era você, não ligavam para o que você falava, não acreditaram em você, mas Deus confia e acredita em você. Então creia, continua fazendo o que é certo, continua crendo no Senhor. Nos pequenos detalhes, na pequena porta, na pequena oportunidade. Se é para varrer um chão, ou se é para fazer alguma coisa aparentemente pequena, para lavar uma louça, para dobrar uma roupa, ou para fazer um trabalho que na sua empresa está num lugar menor, ou fazer uma coisa que não é no teu nível, que não é o teu salário, não é o teu cargo. Não faça para o homem, faça para Deus. Quem vai te promover é Deus, não é o homem. Deus está vendo a tua fidelidade, Deus está vendo o teu trabalho, a maneira como você lida com as coisas. Tudo quanto fizer, diz a palavra, fazei para a glória de Deus. Então não importa se eu estou fazendo uma parede, um negócio, se eu estou cuidando de alguém, eu trabalhando, faça para Deus. Se você fizer para Deus,
o próprio Deus vai se incumbir, recompensar você. Em último lugar, a palavra que eu gosto é o perdão. José então agora já era o cara do Egito, né? Gênesis 42 diz assim: então os 10 irmãos mais velhos de José vieram ao Egito. Quem diria, hein? Para comprar cereal. Mas Jacó não deixou Benjamim, o mais novo, ir. Estava com medo, já tinha perdido José. E aí quando José se encontra com os irmãos, no versículo 9 diz assim: José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles, muitos anos antes. Olha que lindo. José se lembrou: caramba, olha só, eu estou aqui agora como governador do Egito, e todos os meus irmãos vindo aqui, precisando de mim. Aquele sonho que eu sonhei lá, há anos atrás, décadas atrás, agora está acontecendo agora na minha vida, meu irmão. Fique tranquilo, o Espírito Santo vai lembrar você. O Espírito Santo vai te mostrar, na hora certa vai dizer: meu filho, isso aqui está acontecendo, é uma colheita daquilo que você plantou lá atrás. Deus vai te mostrar, isso aqui sou eu na tua vida. Imagina José lembrando de tudo. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que havia trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Não dá para contar aqui. José manda eles em casa de volta, prendeu um dos irmãos e falou: eu só vou dar para vocês, liberar o seu irmão, se você trouxer o mais novo. Ele queria falar com o irmão dele, Benjamim, irmão de sangue, de barriga, o mais novinho. Armou um jeito tão sábio. Depois de cumprimentá-lo, José quis saber: como está seu pai, o senhor idoso do qual me falaram? Ainda está vivo? Sim, responderam eles: nosso pai, seu servo, ainda está vivo, vai bem. Seu servo. E curvaram-se mais uma vez, os irmãos se curvando diante de José. Então José olhou para seu irmão Benjamim, isso na volta dos irmãos já. Este é o irmão mais novo que vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do seu irmão, José saiu depressa da sala e foi para o quarto, onde chorou. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala. Ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, diz aos seus irmãos: meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Olha o entendimento, a sabedoria desse homem. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar vocês e as suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. Glória a Deus. José é um tipo de Cristo. Foi traído pelos seus irmãos, traído pelos seus, o acusaram, o feriram, e a Bíblia diz que mesmo diante de tamanha injustiça, o Senhor os perdoou de todos os seus pecados. O Senhor não fez das pessoas injustas. Mas assim como Cristo, José tinha essa clareza que o que aconteceu na vida dele, tudo foi permissão de Deus. Outro no lugar dele: mata esse cara aí, rapaz. Esses 10 aí, passa o cerol em todos eles. Pode empurrar aí, porque vocês fizeram mal comigo, agora vai se ver, né? Quem me viu passar na prova, né, não me ajudou, vai se arrepender. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que José falou: Deus me fez vir antes de vocês, para que vocês pudessem continuar vivos. E a história bíblica, nós estamos aqui, a promessa de Deus, ela se perpetuou na história por causa de José.
E no meio do Egito, o povo prospera, Mar Vermelho, você conhece a história. Mas tudo passa pela vida de um menino. Ele mudou o nome, ele, no Egito chamava de Zafenate Paneia, casou com uma egípcia. Ele teve 2 filhos. Né? O primeiro filho, Manassés. Deus me fez esquecer de todas as minhas dores. Estava curado da alma. Deus me fez esquecer. Eu entendi por que eu estou passando, por que eu passei por tudo isso. Deus está me treinando. Segundo filho, Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. José era tão fiel a Deus, mesmo sendo egípcio. Rebeca até perguntou, me viu estudando hoje, papai, mas José casou com uma mulher que é egípcia? Ele não era egípcio, e mudar o nome dele, ele continua, ele ainda era de Deus? Eu falei, não, filha, sim, claro que era. José, ele estava vivendo um processo na vida dele. Deus nos coloca em lugares, em situações, para provar a nossa fé, mas Deus conhece o nosso coração. José disse à sua morte, olha, eu vou morrer, meus filhos, mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Guarda os meus ossos. Olha o que José anteveu, profeticamente. Quando vocês saírem daqui, quando Deus libertar vocês do Egito, leve com vocês os meus ossos para a terra prometida. Que visão, que homem de Deus. Moisés teve que carregar os ossos de José por 40 anos. Ele foi enterrado na sua terra, a terra de Canaã, na terra prometida. Porque quem é fiel a Deus, meu irmão, mesmo depois de morto, a sua fidelidade ainda reverbera. Mesmo depois de morto, eram os ossos de José. Mas a sua história, o seu legado, estamos aqui hoje falando de José. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Não negocie a sua fidelidade a Deus. Fique de pé no seu lugar.